Tá, eu vou confiar no que você falou, porque pipocou um pouquinho pra minha gravação aqui, então, a ligação. Então, beleza. Quer que eu repita? Eu repito. Confio totalmente no que o Guilherme disse. Se você falou mal de mim, eu não sei. Droga, perdi a oportunidade. Guilherme, que dia lindo, Guilherme. Que dia lindo. Opa. Dia maravilhoso. Maravilhoso pra quem gosta de calor. Como não sou eu, então, que dia horrível. Não, cara, não pode ser um dia horrível, cara. Você não faz ideia de como eu tava ansioso e de como eu queria estar aqui gravando esse podcast, cara. Eu também, meu cara, eu também. Mas podia estar frio. Podia estar frio pra poder combinar, né, cara? Aqueles 15 graus assim, um chazinho. Mas, cara, acho que nesse comecinho a gente pode se apresentar, né? E apresentar o podcast em si. Você quer começar se apresentando? Pode ser. Olá a todos que estão escutando. Sou o Guilherme e é isso. Uma bela apresentação, cara. Ah, mas é que é difícil, apresentações são difíceis. Vou falar o quê? Sei lá, sou... E aliás, todo mundo sabe que quem se descreve se limita. Eu tava no Orkut, cara. Você tava no Orkut, é verdade. Você sabe disso. Você tá no Orkut. O Orkut é a maior fonte de informação que a internet já teve, cara. Foi o auge da internet, cara. Nunca fomos tão felizes. Bom, eu sou o Gabriel. Estou me graduando em jornalismo. Além de estar se graduando em jornalismo também, alguma coisa além disso que você queria dizer agora, nesse primeiro momento, Guilherme? Ou você vai deixar o mistério pra depois? Eu sou homem misterioso, né, cara? Todo mundo sabe disso. Você fala Guilherme, nossa, aquele cara lá. Aí o pessoal, nossa, ele é muito misterioso. Mentira, não tem. Sou uma pessoa normal. O mais importante saber é que o Gabriel, ele é meu bicho na faculdade. Eu tô me formando e ele tá um ano atrás, então se eu falar, você não pode andar de elevador ou qualquer coisa que os idiotas dos veteranos falam, ele tem que seguir, mas eu sou contra trote, essas coisas. Tá, essa parte vai sair do podcast na edição, com certeza. Ah, agora vai ter edição, né? Bom, eu vou falar primeiro sobre o meu e depois eu quero que você fale um pouco sobre o seu, cara, que tem um pouco a ver com o tema desse podcast. Nossos projetos aí de pesquisa, nossos trabalhos de conclusão de curso. Começando pelo meu, eu tô fazendo uma pesquisa sobre pessoas com TDI, ou transtorno dissociativo de identidade, popularmente chamado de múltiplas personalidades, ou até em alguns lugares você escuta como dupla personalidade, né? Mesmo os casos de duas personalidades só serem muito raros. E eu vou produzir um livro-reportagem sobre a questão das relações sociais entre essas pessoas que têm esse transtorno, né? Então, como é o dia a dia dessas pessoas, em diversos lugares, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, entre amigos, a relação dela com a família, como isso afeta, né? E é isso. Antes de entrar na faculdade, já tinha escolhido esse tema pro TCC, né? Tem um grande interesse em jornalismo científico, divulgação científica e tal. E talvez esse podcast aqui ajude a, enfim, expor um pouco disso, falar sobre esses assuntos que eu gosto tanto de falar, só que agora estarão gravados e eternizados, né? Fale um pouquinho agora sobre o seu TCC, meu querido amigo. Eu sou uma pessoa muito criativa pra bolar o tema. Posso contar a história de como que eu defini o tema do meu podcast? Claro, cara, claro. Eu iria fazer trabalho em grupo, em dupla especificamente, com a minha grande amiga Letícia. Um abraço, Letícia. Só que a gente decidiu não fazer, né? E aí cada um foi seguir um rumo. E aí eu precisava apresentar o tema para a minha futura orientadora. Vamos supor que era uma quinta-feira e estava na segunda-feira. Então tinha esse tempo aí para definir o tema do meu trabalho. Uhum. Eu fiquei o dia todo pensando nisso, conversando com o Gabriel, sugerindo o tema, vendo possibilidades. E tinham vários temas legais, assim, mas não tinha nenhum que eu falava, putz, esse tema é a minha, cara. E aí foi ficando, o desespero batendo, precisava. E aí deu 11 horas, assim, morrendo de cansaço, e eu falei, cara, tava conversando com o Gabriel, falei assim, vou tentar dormir aqui, amanhã eu penso em alguma coisa. Desliguei minhas coisas, celular, computador e tal, fui dormir, na verdade, tentei dormir. Rolei para um lado da cama, rolei pro outro da cama, pensei, vixe, não consigo dormir. Mas que insônia, não é mesmo? E como o mais verdadeiro
desenho animado, naquele momento se acendeu uma luz na minha cabeça. Insônia. Rapidamente peguei o celular, mandei uma mensagem pro Gabriel e falei assim: e se eu falar sobre insônia? E ele falou: ótimo, cara, muito bom tema. Coloquei o celular de lado e dormi como um bebê. Então esse é o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Eu vou abordar insônia, estou abordando, né, nesse ano com fé, vou terminar. É uma análise sobre os casos de insônia na cidade de São Paulo. Então eu tento ver se há uma correlação entre você morar numa grande megalópole, uma cidade como São Paulo, e você desenvolver a insônia. Então estamos aí, já falei com muitas pessoas, muitos dos personagens, né, que são as pessoas que sofrem com isso, e com especialistas das mais diversas áreas. Você falou que tava com insônia, foi quando pensou no tema, né, e você me mandou mensagem. Se você tava com insônia e me mandou mensagem e eu respondi, quer dizer que eu tava também, entendeu? Isso da noite, cara, você tava, sei lá, na faculdade. Tá voltando. Eu que acordo 5 horas da manhã. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Mas eu lembro... Eu que deveria estar dormindo antes. Mas não era mais tarde, não? Não era umas 2 horas da manhã, por aí? Ah, não, cara. É que eu precisava acordar cedo no dia seguinte. Era tipo, sei lá, 11h30, sabe? Aham. Ah, entendi. Ah, então realmente eu tô... Só que era um dia que eu precisava acordar mais cedo. Ah, tá. Por isso que eu dormi cedo, porque eu geralmente durmo tarde. Durmo meia-noite, pouquinho, é mais ou menos o horário que eu vou dormir. Ou antes, mas bem mais difícil ser antes. Aham. Esse horário é o horário que eu tô chegando em casa da faculdade mesmo. Ixi. Enfim. Bom, a gente já se apresentou então, acho que devidamente. O resto a gente vai falando no decorrer dos episódios, né, dos programas e tal. Vamos falar um pouco sobre o podcast em si, sobre o Hertz. Primeiro, esse nome, né, Hertz. Porque, cara, pra ser bem sincero, sonoridade. Gostei da sonoridade, é uma palavra curta, é algo que as pessoas normalmente conhecem, sabem o que é Hertz, né, frequência, mesmo que a pessoa não tenha muito conhecimento sobre, sei lá, comprimento de onda, frequência e tudo mais, Hertz é uma palavra comum, né? Não demorei muito tempo pra pensar, não, justamente porque a ideia é justamente essa simplicidade, é fazer uma coisa que a gente possa mais bater um papo mesmo entre amigos, assim, sobre assuntos que a gente gosta de falar. Aliás, eu tenho até uma dúvida se as pessoas vão realmente escutar esse podcast, pode ser que não, ou sim, mas eu não sei você, Guilherme, mas eu penso em fazer isso por nós e pra nós mesmos, sabe? Quase como uma terapia, assim, sabe? A gente tá cansado e a gente, cara, a gente conversa sobre coisas. Quantas vezes que a gente já não ligou um pro outro pra poder conversar sobre coisas totalmente aleatórias? Então, por que não gravar, né? E a gente conversa sobre coisas interessantes, né? Não que para as outras pessoas, mas para nós são bem interessantes. Então é algo a se pensar também. É uma conversinha gostosa e cheia de conhecimentos novos e etc. Eu acho que vale o papo. Então assim, a ideia é essa, não ser nada muito trabalhado, não. Pensando em questões técnicas, assim, a gente não vai gastar muito tempo na edição, porque a gente quer fazer uma coisa que seja mais como uma terapia mesmo pra gente, assim. Quando eu falei com algumas pessoas que eu conheço, né, que eu ia começar a gravar o Hertz, eles perguntaram, mas você vai falar sobre o quê? A ideia principal, assim, a base, é a gente falar sobre alguns assuntos que interessam a gente, tipo ciência, universo, mente humana, comportamento, paradoxos, teorias, tecnologia ou até comunicação, né? Mas também ter autonomia para fugir desses temas, não ter algo tão fixo. Então, poder falar sobre música ou algum filme que a gente assistiu e queira falar, algum livro que a gente esteja lendo. A ideia é ser algo bem caseiro mesmo, bem artesanal. Acho que essa é a palavra, né? Quem quiser participar, quem quiser ajudar, eu sempre vou como eu fiz dessa vez, vou postar lá no meu Instagram, nos stories ou, enfim, no Twitter. Pessoas que queiram mandar alguma coisa, mandar alguma mensagem, contar as histórias delas relacionadas ao tema que a gente vai falar, que a gente pode ler aqui durante a gravação, né? Isso. Lembrando que todos os nossos contatos, etc., estarão na bio, então... Na bio não, né? Nesse texto que acompanha o podcast. Então, quem quiser mandar, segue a gente lá e, enfim, será sujeito a fazer esses comentários. Cara, vamos começar o assunto, então? Vamos. Então, beleza. Gui, vamos conversar um pouco sobre o que é dormir e por que dormir, cara. Sonho meu, sonho meu. Eu acho que primeiro é importante saber que dormir é uma necessidade básica do ser humano. Então a gente come e dorme, por natureza. São as coisas mais importantes que a gente faz para o nosso corpo continuar vivo. A gente precisa comer e dormir. Então, sem dormir, a gente fica mal. E sem comer, todo mundo sabe que a gente
tem a possibilidade até de morrer. Os dois são igualmente horríveis, então é importante ter uma regra, assim, no sentido de organização e também saber ter, assim, quantidade mínima de sono, né? O recomendado é que a gente tenha 8 horas, os adultos, né, pessoas adultas têm 8 horas de sono, por aí. Obviamente a gente sabe que não é fácil, a vida em cidade, ela dificulta muito isso, mas tem que ter um pouquinho de sono pelo menos, porque sem dormir você vai desenvolver outros problemas de saúde, comportamentais, psicológicos, etc, 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 porque é algo muito importante. Tem pessoas até que podem alucinar, né? Dependendo do tempo que elas ficam sem dormir, né? Total. Tem filmes que falam disso. Uhum. A pessoa começa a ficar meio doido e tal. Não falo especificamente isso, mas tem um filme que eu adoro, que pra mim é um dos meus filmes favoritos, assim, é inacreditável de bom, é o Taxi Driver. Uhum. O Taxi Driver, ele é um filme que fala da história de um cara que acabou de voltar da guerra e tal, cheio de traumas, e aí ele, tipo, não consegue se readequar à sociedade. Tem também outros motivos, mas enfim, que fazem ele ficar meio doido e tal, mas o que é legal? No começo do filme já mostra ele tendo insônia. Ele tem dificuldade pra dormir e tal, ele começa a ficar meio estranho e tal, ainda mais estranho do que a personagem é, e aí ele começa a virar um taxista. Então, curioso, né? A ficção também trata do sono de algumas formas. Nem sempre como papel principal, mas muitas vezes como um dos elementos da obra, né? Então, durmam, faz bem demais. Certo. Cara, eu sempre achei dormir... Assim, hoje eu até entendo, assim, mas antes eu achava uma coisa muito contra-instintiva, sabe? Porque se você for ver, cara, sei lá, 1/3 do tempo de vida, você tá vulnerável, apagado, sem contato com os estímulos externos, né? E, cara, qualquer coisa pode acontecer com você. É muito bizarro isso, né? Como a gente tem essa necessidade de dormir, né? Mas como isso pode ser meio contra-instintivo mesmo. Dentro disso, se você for olhar, tipo, para os animais e tal, eles também têm esse conhecimento, assim, instintivo, que o dormir não é algo muito comum. Então tem outros seres vivos que eles ou dormem muito pouco, dormem, sei lá, 2 horas e tal, por exemplo, se eles são muito ameaçados por predadores, ou enfim, outros elementos que possam prejudicar a sua vida, ou eles têm um sono meio, tipo, diferente, assim. Por exemplo, o golfinho. Eu não tenho certeza se é o golfinho, mas eu acho que é. Ele dorme, tipo, só 50% do cérebro dele dorme de uma vez e depois usa 50%. Que ele não pode, tipo, parar assim. Você imagina, o golfinho tá nadando e ele fala, vou dormir. E aí ele desliga assim. Ele desliga metade, ele fecha um olho e o outro ele tem que ficar atento o tempo todo. Vai que eu não sei quais são os predadores de um golfinho, além do ser humano, mas sei lá, tubarão, por exemplo. Ele pode atacar constante, né? Então é bom ele ficar de olho, porque é perigoso. A natureza, cada bicho, ele se mantém de uma forma pra poder sobreviver. Só que pro ser humano, assim, que a gente chegou nesse estágio da evolução, e que a galera chama de estamos no topo da cadeia alimentar, que também é uma balela tremenda, a gente desenvolveu formas de poder dormir ao mesmo tempo que a gente também vive. Então, sei lá, desde se esconder nas cavernas, até etc, 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 são formas de a gente poder se prevenir. Sei lá, ter fogo, assim, perto se a gente tá morando numa floresta, pros neandertais, etc. Então, eram estratégias para poder ter esse sono, assim, né? Porque a nossa mente, ela gasta muita energia, muita energia, sabia disso? Então, eu até dei uma pesquisada aqui sobre justamente os animais que mais dormem, né? Os animais mais dorminhocos. Tem uma reportagem da BBC sobre isso, cara. E aí eles falam sobre bicho preguiça, apesar do nome, eles dormem 40% do tempo, mas eles não são os que mais dormem, os que passam o maior tempo em, sei lá, inatividade, ou dormindo, ou poupando, né, as energias ali. Normalmente, os animais que consomem alimentos de menor densidade calórica, então principalmente herbívoros, né, eles dormem menos do que os carnívoros, tanto por eles precisarem ficar mastigando ali o alimento deles para tirar energia, como para ficar atento se não vem um predador ali e ataca, né? Por exemplo, girafas dormem mais ou menos 3 a 4 horas por dia, leões podem dormir até, sei lá, 15 horas, sabe? Então é discrepante o tempo que entre esses animais
passam dormindo, né? Alguns outros animais, por exemplo, algumas espécies de tatu ou koala, eles chegam a dormir 20 horas, mais de 20 horas por dia, sabe? Então é muito tempo mesmo. Morcegos também, tem alguns morcegos que quase chegam também a quase 20 horas, alguns até passam disso. Então é louco você ver também como em diferentes animais, em diferentes espécies, esse tempo varia tanto, né? Tão diferente. Muito engraçado isso, cara. E cada um deles com um tipo diferente de sono, é muito legal. A natureza é muito plural, né, cara? Eu acho isso muito bacana, tipo, cada um tem o seu jeito e sobrevive daquela forma, é muito engraçado isso. Quando eu tava pensando nessa pauta, teve um dia que eu tava deitado na cama, pensando nessas coisas, pesquisando algumas coisas, e aí, beleza. Pesquisei, fui, desliguei tudo, fui dormir, e os pernilongos não me deixavam, cara. Eu falei, pronto, tá aí uma coisa que é legal comentar no podcast, que esses caras não deixam a gente dormir de jeito nenhum, cara. Quer uma curiosidade puxando esse assunto aí que você falou? Diga lá. A gente considera insônia quando a pessoa tem essas dificuldades para dormir, né? Tem uma regrinha certa, acho que são em relação à frequência, né? Não sei quantas vezes durante a semana, durante 3 meses e tal, mas tudo isso se a pessoa tiver condições mínimas para uma noite de sono adequada. Então, por exemplo, se a temperatura estiver boa, se não tiver barulho, se não tiver algum outro elemento externo, por exemplo, um mosquito, ou outros animais, ou percevejo, essas coisas assim. Até a doutora Rosa, que foi uma das pessoas que eu entrevistei, junto ao senhor, ela falou disso, né? Se tiver percevejo na cama, tiver mosquito atrapalhando, tudo isso acaba... enche o saco, né? Então... Não, com certeza. Precisa ter as condições mínimas pro sono. E se o mosquito tava te atrapalhando, não foi insônia, foi realmente apenas um mosquito chato que tava te atrapalhando aí. Já que a gente falou sobre o padrão ali de sono desses animais, né, desses outros animais, sobre o sono humano também, tem aquela questão das fases, né, dos ciclos de sono, né? Isso acho que é uma coisa bem interessante, você entender o que acontece no seu cérebro, né? Não só em relação a hormônios, né? A melatonina e tudo mais, mas assim, os ciclos do sono mesmo, que a gente tem, né? E para que serve cada um. Eu pesquisei aqui, não sei se você tem fácil aí, Gui, sobre os ciclos do sono. O que especificamente? Eu posso... Tá falando tipo de sono REM? Isso. Sono, o REM e o não REM, por exemplo. Em relação a esse ciclo de sono, né? Então, a gente tem duas fases diferentes, que é o não REM, onde a nossa atividade cerebral ali tá mais mergulhada no sono, e o sono REM, né? Que é quando tem ele é conhecido por aqueles movimentos rápidos dos olhos, né? Quando você vê uma pessoa dormindo e o olho dela tá quase como piscando, assim, mas tá se movendo rapidamente, né? Quer uma curiosidade? Fala. Sabe por que é REM? É porque sono é Rapid Eyes Movement. Então, movimento rápido dos olhos. Por isso REM. Doido, então, né? É justamente por conta dessa movimentação dos olhos. Quando a gente começa a dormir, então vamos lá, vamos simular aqui. Você tá lá, você deita e você começa a dormir. O que seria o correto, né? O que normalmente acontece. Você começa com esse sono não REM, que é o sono mais lento, né? Os seus olhos ainda não estão naquela loucura toda. E esse sono não REM, ele é dividido em 3 estágios. O primeiro, ele é basicamente quando você está mudando ali da vigília para o sono mais profundo. Então você está entrando mesmo no sono, mas ainda é um sono leve, é considerado um sono leve. Qualquer coisa pode te acordar, ou você ainda tem um pouquinho de ligação ainda com os estímulos externos, né? Depois você vai para um segundo estágio, que é a desconexão total do cérebro com esses estímulos do mundo real. Você entra num sono um pouquinho mais profundo do que o primeiro, mas ainda não é totalmente. Aí no terceiro estágio desse tipo de sono, né, não REM, é assim o sono profundo, que é quando você tem um descanso maior da atividade cerebral, e é quando começa a questão da consolidação da memória, e quando você usa esse período do sono para, enfim, reparar algumas coisas, seu corpo usa, né, esse período para reparar algumas coisas relacionadas ao seu cérebro e até ao seu corpo, né. Depois disso, você chega nesse sono REM, que aí sim é onde os olhos começam a mexer bastante, e é por isso tem esse nome. A intensidade da atividade cerebral
aumenta, né? E aí sim, essa é a maior parte onde acontece a consolidação da memória, sem dúvida, assim. É a parte que você sonha, né? O momento que você sonha é nesse tipo de sono REM, né? Uma noite completa tem mais ou menos uns 4, 5 ou 6 ciclos desse. Então você não fica em um momento desse até você acordar no outro dia, né? Você vai passando por esses ciclos várias vezes, cada um com mais ou menos 1h30 de duração. Muito doido, cara. O nosso corpo humano, ele é muito inteligente, né? Ele tem essas regrinhas e tal, são coisas que tudo funciona perfeitamente pra uma boa noite de sono, pra uma boa vida, etc. Isso é maravilhoso. Não cara. é? Eu acho muito legal isso. Não, é muito louco isso. Tanto é que quando você, por exemplo, a gente lembra, né, do sonho, quando a gente acorda no meio desse processo quando a atividade cerebral está mais ativa. Pra entender o que é o sono, acho que já ficou estabelecido. Dormir faz bem, acho que tá bom. Antes da gente passar para a próxima parte, eu acho uma coisa legal falar sobre uma coisa que eu acho interessante, cara. Você vai me dizer se é interessante a gente falar sobre isso ou não. Eu achei um site, cara, aqui nas profundezas da nossa querida internet, sobre o significado dos sonhos, cara. Não, cara, isso aí... Cara, é muito... Não, vou dar Não. A gente tem que zoar um pouco isso, cara, porque é muito engraçado, cara. Eu separei um aqui, que é você sonhar com barata. Qual que é o significado? Cara, o que significa se você sonhar com barata? Significa que é necessário encarar os problemas que aparecem na sua frente, por mais asquerosos e irritáveis que eles aparentem ser. É um bicho que está ligado à imundície e aos sentimentos desagradáveis que podem surgir na sua vida. Aí, aqui é uma coisa muito interessante que eles falam, se você matou uma barata no sonho, é sinal que o romance se fortalecerá. Cara, que tem? Qual que é a relação? Então, exatamente, não tem nenhuma relação. Então, cara, eu só preciso de uma coisa, cara. Me fala uma letra de A a Z. Ah, certeza? Vai. X. Caraca, mas também você pega pesado, né? Nossa, você falou de AZ, você não falou de AZ menos X. Tá, aqui com X tem as opções: xícara, xarope, xadrez, shampoo e xingar. Eu ia falar xadrez, Tá, vamos mas ver então. Que xarope, vai. Xarope... Não, xarope é mais divertido. Xarope? Xarope, pô. Deve vir uma coisa muito boa daí, cara. Tá, xarope então, vamos ver. Se em sonho você tomou xarope ou deu xarope para outra pessoa, saiba que viverá momentos alegres com amigos. Aqui eu gostaria muito de colocar uma musiquinha interessante de fundo pra fazer toda essa ambientação. Preparar xarope em sonho é aviso. Cuidado com falsos amigos. Qual que é a relação com isso? Qual que é a relação entre xarope e falsas amizades? Quando em sonho se derrama xarope, olha que tem várias possibilidades aqui, cara. Ou se vê xarope derramado, previna-se. Viverá período de dificuldade financeira. Não, é sério, assim, eu gosto de... Eu quando tenho algum sonho estranho, eu pesquiso e tal, mas sério. Eu fico imaginando a pessoa que vai no Google e procura assim... Significado sonho derramar xarope. Sério. Cara, é muito aleatório, cara. É muito aleatório. Obrigado por participar desse momento descontraído comigo, cara. Obrigado, especialistas em sonhos, vocês são incríveis. Contem comigo pra tudo. Não sei se eu devo fazer um jabá aqui, mas o site, se alguém quiser zoar mais um pouco, é o www.sonhos.com.br. Esse é o maior site que tem, cara. Simples. O primeiro a fazer o site no Brasil, certeza. Porque senão outras pessoas iam pegar esse domínio. Então, tem essa possibilidade aí. Mano, é que tem uns muito aleatórios, cara. E é muito engraçado ver isso, cara. Você sonha com barata, sonha com xarope. Bota o xadrez, eu fiquei curioso agora com o água xadrez. Suja. Tá. Vamos ver o do xadrez, então. E aí a gente termina essa parte. Chega. Um tabuleiro de xadrez, visto em sonho, indica dificuldades a serem transpostas. Se, em sonho, você jogava xadrez, saiba que seus ganhos serão aumentados e seu sucesso pessoal será fantástico. Sagrar-se vencedor num jogo de xadrez é hora de colocar sua imaginação para trabalhar a seu favor. Experimente.
E se perder o jogo, não desista, siga o seu rumo, acredite em você, sua vitória é certa. Assistir a uma partida de xadrez é prenúncio de que receberá uma notícia há muito desejada. Cara, isso pode se enquadrar a qualquer coisa, É cara. muito vago, cara. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Cara, é muito bizarro isso, cara. É muito bizarro, porque eu fico imaginando a pessoa que tá escrevendo isso, sabe? Não, e ela não, é exatamente isso. Quem que é um especialista em definir o significado do sonho? Tem um nome pra isso? Tem que ter, cara. Artista. É artista. Poeta, sei lá. Cara, Mas tem que ter o nome, sei lá. bizarro, Sonho bizarro. significatista, sei lá. Não sei, tem que ter. É uma profissão que eu gostaria de ter, gostaria de falar no meu querido lá. Especialista em sonhos. Não sono. Sonho. Cara, eu juro pra você que tem aqui sonhar com pinguim, cara. Ah, bota aí. Esse a gente precisa escutar. Mas é só o último. É o último, cara. É o último. Tá, é o último, fechou. Isso é muito viciante, cara. Sonhar com pinguim significa que você se preocupa demais com coisas bobas. Tipo pinguim, né? Faz sentido. Que não irão te atrapalhar em nada no futuro. Fique mais tranquilo, relaxe e curta a vida, pois esses problemas bobos irão passar e em breve você nem lembrará mais deles. Pinguim sem sonho é aviso de que você está se preocupando sem razão. Relaxe e aproveite. Cara, não, parabéns aos pinguins. Não faz sentido, mas beleza. Eu espero sonhar com pinguim essa noite, cara. Não, mas cara, isso vai significar que você tá se preocupando com coisas bestas. É verdade. Então melhor não. Sonho meu. Vamos falar sobre alguns casos atípicos ou alguns distúrbios do sono, cara? Vamos. Eu separei aqui no começo um que talvez seja o primeiro de todos, não sei, ou bem inicial ali da nossa vida como humanos, que é fazer xixi na cama, cara. Tô louco. Que é a enurese noturna, cara. Você já fez xixi na cama, Guilherme? Não, desde criança eu nunca fiz isso, cara. Guilherme. Tá bom. Mas parou com, sei lá, 2 anos. Não sei, que idade que você para de fazer isso? Então, justamente. Eu acho que, assim, até a faixa dos 4 anos, acho que é considerado normal até. Eu digo assim, pelo menos até onde minha mãe me conta, eu nunca fiz xixi na cama, assim. Desde que eu tirei a fralda, eu nunca mais fiz, sabe? Mas hoje, eu particularmente conheço criança de, sei lá, 7, 8 anos de idade que usa fralda pra dormir, sabe? Tô louco. Mas isso é o distúrbio, né? Não é o comum, né? Não é o comum. E até motivo de zoação, né? Ai, faz xixi na cama, criancinha e tal. Não, exatamente. Acho que muitos problemas sociais, né? Principalmente por conta da autoestima, né? Pode crer. Autoestima acho que vai lá embaixo. Que você fica se culpando e não é culpa sua, né? É uma coisa natural. Tipo, seu corpo faz isso, não tem culpa e você leva o ônus, né? Não tem culpa nenhuma. Eu tava pesquisando um pouco, né, pra gravar esse podcast, e eu tava vendo que, tipo, alguns pais, eles oferecem, por exemplo, recompensa pra criança se ela não fizer xixi na cama, ou manda ela lavar as próprias roupas, sabe? Como uma forma de dar uma responsabilidade pra ela, pra aquilo parar, sabe? Mas o que a criança vai fazer? A criança fala, não vou fazer nada. Então, isso é totalmente errado, assim, porque primeiro que quando você joga essa responsabilidade pra criança, você coloca ainda mais peso, né, sobre aquilo, e se você oferece uma recompensa, a criança ela vai ficar duplamente frustrada, né, porque ela vai se frustrar por ela não conseguir a recompensa e por, né, fazer o xixi na cama e tal. Complexo, cara. Alguns pais têm umas ideias que pensam que tudo pode ser resolvido de forma mais fácil possível, mas as coisas não são tão simples, né? Não, com certeza não. Tem uma pessoa da minha família aí... Você. Não sou eu, mas é uma pessoa da minha família que eu não vou aqui caguetar, mas enfim. Fez xixi na cama até uma certa idade, assim, vai. E eu lembro que, assim, às vezes a gente tava, assim, em família, sei lá, ia viajar, ia pra praia, não sei... E sabe como é, né? Colchões no chão, né? A gente dorme e tal. E, tipo, ninguém queria dormir com essa criança, né? Porque sabia que havia a possibilidade muito grande de acordar no outro dia, enfim, ensopado. Cara, mas coitado do Levi, hein, cara. É uma situação que merece, tipo,
atenção e realmente tem tratamento, sabe? Tem profissionais aptos. Aliás, todos que a gente vai falar aqui hoje tem profissionais aptos, ou urologistas, nesse caso, né? E pediatras, ou em outros casos. Então, assim... Até especialistas em significado dos sonhos, né, cara? A gente só fala de ciência aqui. Então. Exatamente. Mas enfim, é o Levi, né? Não é meu irmão. Mas enfim. E aí eles chamam de enurese noturna, né? Quando acontece isso, porque quando passa dessa faixa dos 4 anos mais ou menos, 4, 5 anos mais ou menos, de fazer xixi na cama. Aqui eu peguei alguns números, afeta 15% das crianças por volta ali dos 5 anos, né? 7% das crianças com 10 anos e 3% dessa faixa até os 12 anos de idade, né? Mas qual que é o tratamento? Cara, o tratamento, na verdade, é o acompanhamento quando é criança, né, de pediatra e urologista, e tem até medicamento e tudo mais, mas aí o especialista que vai passar, né? Justo. A vida nessa faixa etária é muito perigosa, cara. O jardim de infância é um teste muito hostil. Todas as possibilidades de você ser humilhado, zoado, isolado, excluído, por coisas que você tem controle ou não, né? Muito, muito complicado essa fase. E você não tem nenhuma proteção. Quer dizer, proteção obviamente tem, mas não tem nenhum controle sobre como reagir a isso, como estar preparado. Né? Difícil. Eu diria até, cara, que o jardim de infância é mais perigoso do que o Coliseu, cara. Porque o Coliseu, ele agora é um ponto turístico e ninguém morre lá. Mas jardim de infância, talvez. Jardim de infância é um negócio hard demais, cara. Acho que se colocasse muito adulto no jardim de infância, ele não aguentava. Ele pedia pra sair, cara. É muito chato, cara. São muitos estímulos, você tá passando pela primeira vez a passar longos períodos diários, longe de proteção paternal, enfim, maternal, e muita gente que você não conhece, um ambiente totalmente novo, regras novas, e tudo de uma vez, né, cara? Por isso que tem muita criança que chora e tal, porque, você não tá preparado pra aquilo. Eu aguento as pressões da faculdade, mas não aguentaria do jardim de infância hoje, cara. Cara, sonambulismo, cara. O que é sonambulismo, cara? Bom, sonâmbula, que ela, no meio da noite, às vezes ela, sei lá, levanta, vai pra sala, senta na cama, sai andando por aí. Ela realiza atividades motoras, mas ela não tem plena consciência do que ela tá fazendo, né? Você já teve... Você é uma pessoa sonâmbula, Guilherme? Ou conhece alguém? Acho que eu não conheço. Eu vejo muito isso na ficção, é algo bem comum. Mas principalmente essa parte de levantar e sair andando e tal. Mas essa parte já de, por exemplo, falar enquanto dorme. Isso vale, né? Bom, então eu tenho isso, porque eu sempre não, mas é algo muito comum para mim falar enquanto durmo. Sempre, assim. E aqui em casa é uma coisa comum. Meu irmão também. Como a gente dorme no mesmo quarto, né? Então, minha mãe às vezes abria a porta e via nós dois conversando, ambos dormindo. Então era uma coisa que acontece com uma certa frequência. Eu não sei se isso acontece ainda porque, bom, eu tô dormindo geralmente, então eu não sei se eu tô falando que eu tô dormindo, mas já aconteceu bastante. Cara, acho que a maior parte das coisas que a gente vai falar aqui, eu posso dar, como exemplo meu irmão, sabe? Porque ele é um cara que, dormindo, ele é outra pessoa, assim. Outra pessoa. E ele é uma pessoa ativa, sabe? Talvez a vida dormindo do meu irmão seja mais ativa do que quando ele tá acordado, assim. Teve uma vez que ele falou, eu tava indo pra faculdade, falei, Levi, tô indo pra faculdade. Ele tava dormindo, né? Aí ele levantou assim e falou, cara, tem que ver esse negócio aí de guardinha de rock. De quê? Mano, aí eu falei, o quê? Como assim? Do que você tá falando? Ele falou, caramba, meu. Aí ele já começa a ficar pistola, né? Porque o meu irmão dormindo, ele é pistola, tipo, full pistola. Ele, caramba, meu. Guardinha de rock, mano. Guardinha de rock. Que é isso, velho? Aí ele falou, é o cara que determina o que é rock e o que não é. Tipo, é toda uma teoria que ele fez. Todo um contexto ali, cara, que só na cabeça dele. Ele começa a ficar nervoso comigo por eu não entender o que ele tá falando, sabe? E ele fala muito. Você já gravou alguma coisa assim? Cara, já gravei, cara. E aí? Eu já gravei tanto áudio dele falando umas coisas aleatórias, e aí no dia seguinte ele não lembra realmente que ele falou aquilo. E ele sempre muito pistola comigo, né? E eu já gravei também vídeo dele levantando, assim, do sofá da casa da minha avó pra ir pro quarto e colocando um pé de chinelo e ao contrário e o outro pé chuteira, sabe? Tipo, bem aleatório.
Cara, eu juro pra você, eu tenho vídeo disso. E ele indo andando, assim, subindo a escada, com um pé de chinelo ao contrário, num pé, e uma chuteira no outro. E aí eu rindo, né? Obviamente, não consegui não rir. E ele, tipo, bravo comigo porque eu tava rindo. Falou, o que você tá rindo, meu Deus do céu? Sei o quê. Me deixa. Cara, é muito. Cara, é o estilo dele, cara. Tem que respeitar o estilo dele. Ele gosta de... Cara, certeza que nesses desfiles de moda é assim que a galera se veste. Certeza. Bota uma chuteirinha, bota o chinelo. Assim é a vida, cara. E eu já fiz vários experimentos, assim, de tentar ou perguntar sobre o que ele tá falando, e aí ele fica nervoso. Ou então eu tento fingir que o que ele tá me falando faz todo sentido pra mim e entrar na conversa, sabe? E é muito louco, porque às vezes ele não fica nervoso comigo e ele continua falando mais coisas aleatórias. Só que às vezes ele fica nervoso comigo porque eu tô entrando na conversa e tô falando uma coisa muito nada a ver dentro da coisa nada a ver dele, entendeu? Você devia fazer um Hurts disso, cara. Desse papo de doido, assim. Faz um episódio disso, maravilhoso. Mas não com ele acordado, com ele dormindo. Sim, sim. Sabe que eu já tentei, por exemplo, quando acontece 2 vezes na noite, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse dia que ele acordou e falou, guardinha de rock, não sei o quê. Aí beleza, desconsiderar isso. Só que aí quando ele começar a falar depois de novo, eu jogar pra ele essa ideia de guardinha de rock, entendeu? Uhum. Pra ver se ele ainda tá no mesmo contexto ou se ele, tipo, já mudou completamente o contexto. E aí? Então, já aconteceu vezes. E isso eu digo, eu já testei muita coisa, cara. Porque já aconteceu muitas coisas. Já aconteceu vezes dele, tipo, não saber sobre o que eu tô falando e, tipo, ele só complementar com outra coisa aleatória. E já aconteceu dele continuar a conversa falando do mesmo assunto, assim, sabe? Sobre guardinha de rock. Meu Deus do céu. Mas ele sabe essa parada, tipo, ele entende. Se você fala com ele acordado, mano, e guardinha de rock? Ele fala, tipo, não, eu acho isso e isso. Ou ele fala, tipo, o que você tá falando, mano? Ele lembra, assim, das coisas? Então, depois que ele acorda, ele não lembra de absolutamente nada do que ele fez ou do que ele falou. Caraca. Nada. Zero, assim, é realmente outra pessoa. Voltando ao que a gente tava falando no começo do Hertz, sobre os ciclos de sono, né? O sonambulismo, ele acontece nesse estágio mais profundo do sono, mas o último ali do não REM. Então, antes da pessoa começar a sonhar, ela tá num estado muito profundo de sono, mas ainda não tá sonhando. Esse é o momento que normalmente acontece esses casos de sonambulismo. Eu até tinha separado aqui que se manifesta mais no sexo masculino entre 12 e 13 anos. Doido, cara. O corpo humano é maravilhoso, assim. As possibilidades, essas maluquices, assim. Então, é realmente muito doido. Aliás, Levi, parabéns aí pela sua criatividade, porque guardinha de rock é algo que eu não tinha escutado antes, mas é uma designação muito favorável e eu utilizarei, porque realmente se a galera ficar decidindo o que é rock, é muito chato. Aliás, pra você, Gabriel, pergunta: skunk é rock? Eu acho que é um tipo diferente de rock, cara. Eu não consigo, acho que talvez cravar se é ou não é rock. Não, sim ou não. É um jogo totalmente... Só tem 2 respostas. Considerando todos os tipos de rock diferentes, é rock. Porém, se eu fosse a pessoa que classifico e faço a... Um guardinha de rock? Se eu fosse um guardinha de rock... não seria rock, cara. E Jota Quest? Também não. E Zeca Pagodinho? Com certeza. Certa resposta. Enfim, então assim, tá muito ligado essa questão do sonambulismo e até falar dormindo, né? Que o nome pra isso é sonilóquio. Sonilóquio. Você já ouviu essa palavra? Nunca ouvi, cara. Tem aquela palavra solilóquio, que você sabe o que é solilóquio? Não? Com L. Solilóquio é uma técnica literária até, quando você coloca... Quando o personagem ele fala com ele mesmo, assim, sabe? Ele expressa as coisas que ele tá pensando. Nossa. Essa palavra eu já conhecia, solilóquio. É né? tipo um monólogo, mas pro pensamento. Isso, quando o personagem ele verbaliza na primeira pessoa tudo que tá passando na cabeça dele, sabe? Agora, depois quando eu vi essa palavra sonilóquio... Faz sentido, né? Quando a pessoa fala, na maioria das vezes com ela mesma, né? Ou não. Mas ela fala dormindo. E metade das crianças, cara, entre 3 e 10 anos, falam dormindo. Ô, louco. O problema é quando é adulto, né, cara? Criança, você pode fazer um monte de coisa errada. Por isso que a creche lá é bizarro, cara, porque pode tudo. O jardim de infância pode tudo. Não tem limites, é uma terra sem leis, cara. É o Velho Oeste moderno. E aí depois o número cai pra 5% dos adultos falam dormindo. Estou dentro desses.
Você fala dormindo? Você fica falando do seu irmão e meio você. Meu irmão, que é o que dorme aqui comigo no quarto, ele diz que eu não falo dormindo. Tipo assim, normalmente eu não falo, mas já aconteceu uma vez, e aí ele lembra disso e ele me conta toda vez desse dia. A gente tava ainda no ensino médio. Pra quem não sabe, eu e o Guilherme, a gente estudou junto na mesma escola, no ensino médio, e naquela época a gente estudava muito, e isso pode dar até um outro episódio, né? A gente estudava muito física, química e tal, em ligações, por Skype, enfim, a gente ligava, eu, Guilherme e um outro amigo nosso, Kenzo, para fazer algumas listas de física, estudar juntos, né, durante as ligações. E eu sempre falava com o microfone, né? Então eu aproximava o fone, assim, o microfone do fone na minha boca para poder falar. E meu irmão me conta que teve uma vez, naquela época, que eu tava dormindo do nada, eu levantei, assim, tipo, eu sentei na cama, né? Coloquei minha mão, assim, perto da boca, como se eu estivesse segurando o microfone do fone, e comecei a falar algumas coisas, sabe? Aleatórias, assim. Então, tipo, eu acho que tava tão na minha cabeça isso, de estudar e de fazer isso, essas ligações, que na época eu, fiz isso dormindo. Mas foi a única vez, cara. E você? A mente não desliga, né, cara? Então, vamos lá. Sexta série? Acho que sexta série, ou quinta série. Tinha uma prova de história que seria a primeira com o professor, que era todo mundo na escola falava, nossa, é o professor mais difícil, que ele cobra muito, que é o meu querido e saudoso Marcos Miller. Fica um abraço aí. Se você estiver escutando isso, acredito que não. De qualquer forma, fique um abraço. Quem está escutando aí, lembra dele. Se tiver uma forma de contatá-lo, fale que eu mandei um abraço. Marcos Miller cobrava bastante, sim. E qual que era a escola? Primeira prova que a gente teria com ele. Era o ensino fundamental. Eu estudei numa escola chamada MF Euclides de Oliveira Figueiredo. Fica aqui no Jardim São Francisco. Vila São Francisco, isso. São Paulo. Enfim. E aí, primeira prova, o tema era iluminismo. E eu passei a tarde toda estudando. A tarde toda. E o material base era o livro. Então eu fiquei lendo e relendo e decorando e sabendo tudo isso, aquilo, perfeitamente em minha cabeça. Quando eu fui dormir, eu repeti basicamente o primeiro parágrafo. E aí minha mãe, de alguma forma, ouviu isso. E até hoje eu tenho decorado que o iluminismo foi um movimento... eu não lembro de tudo, mas enfim. Do pensamento que aconteceu no século XVII, blá blá e tal, na França, enfim. Eu sabia tudo, agora obviamente esqueci, mas lembro, não de cor, mas eu sabia tudo certinho. Eu tinha aquilo decorado na cabeça e fui muito bem na prova, tirei a nota máxima. Não 10, né, porque era outro sistema, acho que era PS, porque era a escola da prefeitura e tal. Eu errei só uma coisa, que era a pergunta... Quem eram os burgueses? E aí... Que perguntinha capciosa. E aí eu, tipo... isso eu não tinha estudado, mas tipo, eu não sabia a resposta perfeita, mas eu sabia uma resposta. Aí eu coloquei isso lá. As pessoas que moravam nos burgos, né? E tipo, era isso, mas tinha que explicar mais, né? E aí eu tirei o meio certo nessa e tipo, sei lá, de 10 eu fiquei com 9,5 e plenamente satisfatório na memória. Então eu também já transferi os conteúdos de um dia de estudo para uma noite de sono meio falível. E sobre paralisia do sono, cara? O que você tem a nos dizer sobre isso? A gente já tava falando um pouco sobre isso, né? E a gente falou, não, deixa pra enquanto estiver gravando. Diga aí pra mim, você já teve paralisia do sono, Gui? Felizmente não. Felizmente não. Mas eu tenho muitos amigos que já tiveram. Muitos amigos. E, cara, são relatos angustiantes. Mas o que é a paralisia do sono, Gabriel? Basicamente assim, até um tempo atrás eu nunca tinha tido paralisia do sono, né? Só que aí eu comecei, cara, a assistir muita coisa relacionada. Não sei se isso ficou na minha cabeça e por conta disso aconteceu o que aconteceu. Mas assim, eu não sei se eu tive paralisia do sono, porque numa noite aleatória, assim, já faz, sei lá, uns 5 meses mais ou menos, ou mais até, uns 7 meses talvez, eu acordei, era umas 6 da manhã, assim, 5:30, quando o sol tá começando a aparecer. E bizarro, cara, porque eu tava assim, reto, né? Eu tava deitado com o peito pra cima, né? E com as mãos assim, encostadas no tronco. E eu senti que eu não conseguiria me mover. Só que eu tava tão, como posso dizer, em choque, que, sabe o que eu fiz, cara? O quê? Eu pensei,
prefiro não saber. É uma ótima proteção. Porque eu pensei, se eu tentar me mexer e eu não conseguir me mexer, eu vou ficar muito em choque, velho. Vou ficar muito em choque. Eu sentia que eu não conseguiria me mexer. Então, o que eu fiz? Não tentei. Falei, beleza, tô aqui deitado, tô com sono, né? Eu tô com sono, tô deitado. Eu vou só continuar e vou tentar dormir. Não vi nada, eu sei que algumas pessoas falam que às vezes elas veem coisas, né? Tem algumas alucinações. Eu não vi nada, eu só senti o momento exato que eu falei, mano, eu não consigo me mexer. Só que eu não tentei mover um músculo pra poder testar a possibilidade e me desesperar com a resposta. Mas se você não tivesse paralisado e fosse apenas um truque da sua própria mente, e essa proteção apenas... Não, da mente com certeza era, né? Claro, mas assim, você não tava paralisado, mas você achou que tava, e por isso você ficou com medo, ou, enfim, dormiu, mas na verdade você não tava nada. Você já parou pensando nisso? Cara, é que eu senti uma coisa... Não, claro, eu já pensei na possibilidade de que talvez eu não estivesse e só... Enfim. Mas assim, no momento ali, naquele momento, quando você tá meio com sono, meio acordado, meio dormindo, você não consegue raciocinar direito, entendeu? Então, pra mim, naquele momento, eu tinha, sei lá, 95% de certeza que eu não conseguiria me mexer se eu tentasse, entendeu? Ô, louco. Então, a minha sorte, assim, que eu pensei rápido e falei, cara, eu não vou nem tentar. Vou tentar continuar aqui parado, eu tô confortável, eu tô deitado na minha cama, eu tô com sono, vou tentar voltar a dormir e beleza, vida que segue. Eu não vou querer testar isso pra poder depois eu não conseguir me mexer, aí, velho, sei lá o que ia acontecer, tá ligado? Aí eu ia me desesperar e ia ficar louco. Então, assim, foi uma coisa que passou, sei lá, 5 minutos, sabe? Tem gente que, eu já ouvi gente falando que, parece que é como se ficasse horas, sabe? Deitado naquela, não conseguindo se mexer. Deus me livre. Eu não, pra mim não, tipo, passou, sei lá, 5 minutos, eu vi, eu acho que eu não consegui me mexer. E aí eu fechei o olho e dormi no dia, depois acordei normal e tal, mas lembrava desse episódio, assim. Então eu não tenho certeza se eu já tive ou não. Deus me livre, cara. Muitas amigas minhas falaram, e assim, que é uma coisa que você fica meio em choque mesmo. E tem gente que vê bicho e, sei lá, sente como se tivesse alguém sentado em cima de você e dessa forma, tipo, isso que te impediria de mexer e tal. Muito doido, né? Assim, eu consultei o nosso querido Google e ele disse que paralisia do sono é a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou ao acordar. Sabia que isso acontece com mais frequência com pessoas que têm narcolepsia ou apneia do sono? Mas pode acontecer com todo mundo? Bizarro, cara, bizarro. Doido, cara. As possibilidades de ficar em choque são tremendas, cara. Porque isso primeiro que assim, não tem cura. Segundo que assim, não tem acontecer só durante tal tempo, assim, não. Pode acontecer durante toda a sua vida, cara. É muito bizarro. E todo dia você dorme, então todo dia pode acontecer isso. Né? Maluco, doido. Porque o pior de tudo é você se desesperar, né? Porque você não consegue fazer. E esse sentimento de não consegue, né? É o sentimento mais angustiante. É a função básica. Você não consegue se mexer. É horrível, cara. Deve ser uma coisa... Nossa, Deus, ainda bem que eu não tive, cara. Como diria o Drew, ainda bem que eu não sou você, cara. Porque eu tava pensando bastante nisso. Eu tava assistindo aquela série, não sei se você já assistiu. Como que é o nome? A Maldição na Residência Hill. Sim, conheço. Não assisti, mas conheço. A Maldição da Residência Hill. E tem algumas cenas que mostram isso, sabe? Obviamente que lá é uma coisa muito mais fantasiosa, terror sobrenatural e tudo mais. Mas assim, você fica pensando nisso e você vê relatos e que realmente acontecem, sabe? E você fica meio, eita, se acontecer comigo eu não sei o que fazer. Então assim, foi numa época que eu tava pensando muito sobre isso. Então acho que isso acabou facilitando eu ter tido. Mas... não sei. Falando nessa questão de terror sobrenatural, a gente tava conversando ontem, você falou, né, que tem algumas explicações, não explicações, mas assim, isso é falado até por, enfim, religiões e crenças, né? Não, isso é, inclusive, assim, não vou especificamente explicar, porque também não sei se o de cor é salteado pra soltar alguma coisa que seja meio em verdade, mas, sei lá. Sempre tem essas coisas, assim, né, como até... vou indicar outro podcast que é o Mundo Freak, que aí acho que eles têm um episódio somente sobre isso, de paralisia do sono, ou eles falam num tipo de episódio, de uma categoria de episódio deles, que é o
Acho que é Mundo Freak Confidencial, que aí eles trazem histórias dos ouvintes. E assim, muita gente tem essa paralisia do sono e vê coisas tipo, sei lá, demônio e pessoa que já morreu, e enfim. É como diz um dos personagens, um dos participantes, que é o Rafael Jacaúna, é tudo coisa do capeta, né, cara? Então... Então, normalmente... É o perigo. Normalmente a gente destina o quê? Demônio, né? É demônio. Ou alien. Se a gente não sabe, é demônio. O ser humano tem medo das coisas que ele não entende. Exatamente. Tem mais algo a acrescentar sobre a paralisia do sono? Ainda bem que eu não tenho, acho que esse é meu comentário final, nunca tive. Mas se tiver, eu aviso aqui nos próximos episódios. Beleza. Tranquilo. E eu acho assim, antes da gente entrar no que você talvez mais saiba falar atualmente, que é sobre a insônia propriamente dita, que é a narcolepsia, né? Você ter sono e dormir em lugares e momentos totalmente aleatórios, né? Você já ouviu falar sobre isso, Gui? O nome sim, e acho que eu já vi alguma série que tinha alguém que sofreu com isso. Não sei se é em Friends ou é How I Met Your Mother, é uma série de comédia, sim. Acho que era Brooklyn Nine-Nine. Enfim, e era feito uma piada sobre isso, né, que algum deles tinha, dos personagens principais, ia pra que os jovens costumam chamar de date, e só que aí descobria que a pessoa tinha narcolepsia. Uhum. E aí tava tocando uma ideia, nossa, o papo tava ficando legal, e pum, a pessoa desmaiava. Desmaiava não, né? Caía em sono imediatamente, assim, de forma totalmente não controlada, né? Cara, isso deve ser uma das piores, um dos piores distúrbios, que, por exemplo, limita você ter um monte de profissão. Você não pode, sei lá, por exemplo, ser um motorista de qualquer veículo, né? Acho que você não deveria nem poder dirigir sem fazer o tratamento. Você não pode ser, sei lá, piloto de avião. Você não pode ser jogador de futebol. Não pode. Aliás... Trabalhar numa usina nuclear, tipo Homer, né? Nossa, cara, que deve ser muito horrível você ter isso todos os dias, cara. Todos os dias não, mas assim, ter esse distúrbio na sua vida, cara. Deve ser... Nossa. E, sei lá, às vezes tá no meio de um assunto muito importante, sei lá, numa reunião do trabalho e você desliga. E pra você explicar depois, né? Deus me livre. Assim, a gente acabou de ver o filme do... Acabou não, né? Tem uma semana que nós vimos o filme do Joker, do Coringa. Palhaço. Do palhaço. Enfim, de Gotham. E ele anda com um papelzinho explicando o distúrbio dele, que é um distúrbio que faz a pessoa ter em momentos desconfortáveis e não necessários, né? Então acho que a pessoa que tem narcolepsia tem que ter um desses também e se apresentar para as pessoas, talvez já falando sobre isso, em caso de interações sociais mais longas, porque a outra pessoa também fala, putz, esse ser humano acabou de desmaiar na minha frente, vou chamar a ambulância. Quando talvez a pessoa só esteja cochilando, né, cara? Que maluquice. Imagina você em, sei lá, 3 ou 4, não sei exatamente qual que é a frequência assim, mas imagina nos principais momentos do seu dia, como que as pessoas à volta reagiriam se você, sei lá, do nada, tirasse um cochilo involuntário, assim. Tipo, tá no meio de trabalho, tá no meio de uma prova. Imagina se a pessoa tá no vestibular e dorme, cara. A pessoa tá lá, sei lá, no Enem, na FUVEST, estudou o ano todo. Nossa. Chega no dia, 20 minutos de prova, desmaia, acorda 3 horas depois. Bizarro, cara. Nossa, cara. A gente tem até um conhecido nosso, do nosso ensino médio, né, do BG, que também dormia o tempo todo. Não sei se você lembra dele, cara. Não vou... Mas não é narcolepsia, era preguiça, cara. Isso aí chama League of Legends. Naquele caso era preguiça. Naquele caso era preguiça, assim. A gente não vai dar nomes pra não falar do cara, mas vamos colocar aqui um nome hipotético aqui, sei lá, John. Motivo pra você ter narcolepsia. E ele anunciava, ele falava, ó, vou dar um cochilo aqui. E aí, pum, no meio da aula. No caso do John, era uma questão assim, sei lá, virava a noite jogando LOL, e aí depois ficava com sono, mas assim, por isso que é sempre bom você procurar profissional, né, cara, pra você saber até que ponto o que você tem não é só algo normal, ou... Nunca faça o autodiagnóstico, só um profissional capaz, ele poderá te indicar exatamente o que você tem, de uma forma imparcial e científica, e não apenas no achismo, né, cara. É muito perigoso você se autodiagnosticar, automedicar, fazer, né, enfim. Sim. Você fazer qualquer coisa por si próprio quando não está na sua área de domínio, né, cara? Isso é muito perigoso. Agora, ao contrário disso, né, da pessoa que dorme em qualquer lugar, enfim, em momentos aleatórios, é quando você não consegue dormir. Assim, só pra... Assim, essa questão de ser totalmente inversa é meio perigoso de falar, porque, como se pode te falar, assim,
a insônia ela se manifesta também por a pessoa ter sono durante o dia, né? Até já vou puxar pra falar. Tem uma parada dentro do diagnóstico da insônia que os profissionais definem como repercussão diurna. O que é repercussão diurna? De noite você não vai conseguir dormir, você vai, sei lá, vai ficar mais estressado, vai ficar, por alguma forma, isso por não conseguir dormir, mas só a insônia mesmo se durante o dia você tiver alguma reverberação, você ficar com sono, você ficar mais estressado, você ficar com ansiedade, você, sei lá, tem muitas possíveis repercussões diurnas, sei lá, desde taquicardia até ficar com mau humor, sabe? Então isso ajuda a caracterizar a insônia, né? É uma coisa que eu tô abordando na minha reportagem. E por que é importante ter essa repercussão? Porque às vezes a pessoa não consegue dormir durante a noite porque ela, sei lá, ela não precisa, tipo, muito entre muitas aspas, e assim, atenção fala agora, porque como até quase ipslippers do que o Altair, que foi um dos entrevistados, que aliás também é um podcaster, né, do Naruhodo, ele é especialista em sono e tal, ele citou que a repercussão diurna acontece se a pessoa não conseguiu dormir tendo que dormir, porque tem pessoas que são curto dormidores, porque a pessoa sempre vai dormir pouco, sabe? Sempre vai dormir 3, 4 horas e pra ela tá bom, sabe? Mas assim, muita atenção, porque isso é uma coisa que acontece lá com poucas pessoas, muito poucas pessoas. Não vou dar nenhum número, porque seria anticientífico inventar uma porcentagem, mas não é algo comum, assim. Mas geralmente quem tem insônia mesmo tem uns problemas à noite e essas repercussões diurnas, isso que vai fazer ser a insônia e tudo mais, né? Ter entrado em contato com o estudo sobre a insônia foi muito interessante, porque eu descobri que eu não tenho uma insônia crônica, né? Que é um quadro mais extenso e um pouco mais profundo que acontece, né? Eu tenho o que o pessoal chama de insônia aguda, quando ela acontece de vez em quando, sei lá, antes de algum acontecimento importante ou por algum motivo externo, tipo calor, barulho, sabe? Essas coisas. Então, descobrir isso já é interessante. O meu sono, quando eu tenho tempo e tal, eu durmo bem, durmo legal, sabe? Eu acordo cedo porque meu corpo tá acostumado a acordar cedo, mas eu durmo bem, assim, tipo, se eu tô de férias, eu durmo 8 horas, 9 horas, sei lá, sabe? Consigo dormir bem gostosinho. Eu fico muito feliz durante as férias por conta disso. E você já teve alguma experiência com a insônia? Então, cara, eu considero assim que não. Eu durmo normalmente 7, 8 horas mesmo, tranquilo. O que pode acontecer é eu tá com o sono desregulado, assim, os horários, né? Eu, como eu já falei aqui, né, chego 00:30 mais ou menos da faculdade, então até eu chegar, sei lá, comer alguma coisa, arrumar as minhas coisas e tal, fazer tudo que eu tenho que fazer e efetivamente deitar e dormir, demora um pouco, né? Então, assim, eu normalmente vou dormir mais ou menos umas 2 da manhã, assim. É loucura, mas eu não considero, não, que eu tenha tido insônia. Quem eu tenho certeza que nunca teve é a minha mãe, cara. Por quê? Porque minha mãe é uma coisa incrível, cara. Ela, não é nem questão de insônia, ela nunca teve nenhuma dificuldade pra dormir, cara. Ela é do tipo de pessoa, e talvez você ou alguém que esteja nos ouvindo conheça alguém assim também, ela é do tipo de pessoa que, assim, deita na cama, vira pro lado e dorme. Pronto, sabe? Ela não tem o menor problema pra dormir, cara. E isso pode estar, assim, sei lá, ela pode estar na pior fase da vida dela, com problema em tudo quanto é lugar, problema no trabalho, problema no... Enfim, qualquer coisa. Por pior que seja, o sono dela não é afetado, cara. E isso é uma coisa que eu admiro, cara. Eu gostaria de ser assim também. É um sonho, cara. É um sonho sobre sono, né? Já minha avó infelizmente faleceu, né? Mas eu lembro muito bem, assim, eu nunca vi ela dormindo, assim, sabe? Uhum. Ela sempre tava deitada e ia falar, beleza, tá dormindo. Mas você podia, sei lá, 5 horas da manhã, falar, vó, ela respondia, oi. Cara, em qualquer momento, cara, era incrível. Ou ela tinha um sono muito leve, mas, sabe, era tão leve que parecia que, tipo, eu tava acordado o tempo todo, assim. E quando eu pergunto pros meus primos, isso também é muito engraçado, isso, sabe? Porque era uma coisa marcante, assim. É uma coisa que é muito do corpo, assim, né? E, assim, influencia muitos fatores, né? Desde, obviamente, as questões genéticas, mas, sei lá, comportamentais e psicológicas, né? Eu queria muito, assim, seria meu sonho poder virar pro lado e dormir, assim. Resolveria muito os meus problemas. Mas, como não, tem que... Assim, uma coisa que eu até falei com o Jeff, que é um conhecido meu, um grande amigo meu, que
também tem um podcast, e assim, parece que todas as pessoas que eu tô indicando aqui têm podcast, mas enfim. Eu conversei com ele, CC, e ele é uma pessoa que tem insônia, tipo, há 10 anos, diagnosticado e tal. E ele falou uma coisa que eu acho muito bacana, que assim, você tem que aprender a conviver com a insônia, né? Eu não consigo dormir por conta disso, sei lá, época do ano, quando tá mais calor. Tudo isso mexe com o sono, então você tem que entender, ó, eu durmo de tal jeito, de tal forma e tal. O ideal seria você dormir essas 8 horas corridas, assim, diretas, mas também é possível você dormir, sei lá, 7 horas, ou se for pra ter esse outro sono assim, e ter mais ou menos um tempinho menor durante o almoço, ou, enfim, outros horários que lhe permitam isso pra fazer, né? Que é um sono bifásico, que chamam, né? Tem até lugares no Mediterrâneo, e aqui eu vou indicar um livro muito bom que chama Por que Nós Dormimos, do qual eu li essa parte, que o autor cita que esse lugar, nessa pequena província, que todo mundo, sei lá, entre as 2 da tarde e as 5, sei lá, não sei, das 2 às 3, a cidade parava, tudo fechava porque as pessoas eram meio que institucionalizado, obviamente não formalmente em leis, mas assim, era uma coisa comum ali, todo mundo parava, voltava pra casa, dormia, e sei lá, depois que acordava, voltava a fazer as coisas, voltava a trabalhar, voltava a estudar e tal, não sei, também tinha os comportamentos daquele povo, mas enfim, era algo meio que estabelecido. Esse sono bifásico, já se tem uma permissão, assim, já algo que tudo bem, mas o que não pode acontecer é, sei lá, o que a gente chama de sono polifásico. Então, por exemplo, pessoa que dá vários, sei lá, não, eu não vou dormir direto, vou dar a cada 2 horas, sei lá, vou dormir 20 minutos, vou dormir meia hora. Isso não, isso é horrível porque não dá tempo pro seu corpo se recarregar as energias plenamente. Então isso já é algo que é coibido, esse sono polifásico, que são mais de, sei lá, tem gente que inventa uns vários artimanhas, sei lá, pra dormir pouco, assim, não, dorme meia hora aqui, depois dorme mais. Não, isso não funciona, isso, aliás, faz mal. Então é perigoso você ter vários pequenos soninhos assim, como uma coisa comum. Sonho meu. Eu separei aqui algumas mensagens, alguns tweets de pessoas, né, de alguns casos, e eu gostaria que você comentasse sobre eles, Guilherme. O que você acha disso? Bora. Vamos lá? Ó, o primeiro é... Será que eu falo a pessoa? Eu falo, Não. Eu falo o arroba da pessoa ou não? Só sigo a vida? É algo muito pesado? Não é nada pesado, não. Então fala. Tá bom. O arroba Leonardo Mongoes falou no Twitter: e eu, que sou sonâmbulo, e essa noite saí do meu quarto e fui lá na sala gritar com a menina que mora comigo, porque tava sonhando que roubavam meu suco. Cara, assim, sonambulismo a gente já conversou, mas isso me lembrou muito um episódio de Friends, quando roubam o lanche do Ross e ele fica extremamente pistola e tal, cara. Que coisa maravilhosa, cara. Parabéns aí pro Goiás aí, mano. Maravilha. E depende do suco também, né? Se for aquele suco de pozinho ali, nem compensa brigar com as pessoas, né? Nada, depende, cara. Você já tomou de Guaraná, cara? Arroba BLCKJoy, que falou: eu amo dormir com meu bofe. E aqui eu nem sabia que a expressão bofe ainda era usada. Mas, gente, ele ri dormindo. 3 horas da madrugada e ele rindo. Não passa uma agulha, pois sou cagona demais. Gente. Eu acho que o que mais me impressionou foi o uso da palavra bofe, ainda estar em uso. Cara, ela namora com o Coringa também. Nossa, isso é um tema de um podcast futuramente. Mas enfim. Tá, próximo. O arroba Bridgerton falou: tava conversando com a pessoa e ela começou a cochilar. Praticamente dorme e desperta na minha frente e pra ela não aconteceu nada. Continua agindo normalmente. Aí uma outra pessoa comentou isso. A mãe da mulher do primo, e ali você tem que fazer um raciocínio rápido pra você entender. A mãe da mulher do meu primo tem isso. Ela dorme comendo, cara. Tipo, no meio do almoço ela vira e dorme. Meu Deus, cara. Mas é uma cena bem clássica, assim, de a pessoa, sei lá, bater a cabeça na sopa, sabe? Inclusive, Rick and Morty, no primeiro episódio, tem um momento que isso acontece. Tem. Na hora eu lembrei de Rick and Morty, cara. Aí aqui tem mais esse daqui, do Giovanni Luiz, que falou: meu Deus, sonhar que tá caindo é uma das coisas mais agonizantes do mundo. Isso é muito doido e, assim, isso é uma coisa que tem uma explicação também em religiões, mas enfim.
É muito bizarro você acordar assim, você acorda meio assustado, cara, é muito doido. É realmente tenso sonhar que você tá dormindo. Sonhar que você tá dormindo, não. Caraca, isso realmente. Aliás, Sonho. procura lá no sonhos.com. Sonhar que você tá dormindo deve ser muito bizarro, né? Procura agora, procura.